Brasil, ai que delícia! Vamos continuar falando de Corrida das Blogueiras, que eu amo e eu amo estar aqui falando com vocês sobre isso. E bora falar já, né? Que a gente já tá na reta final, episódio 7 já. Como passa rápido, como o entretenimento é rápido. A gente tem que é, incentivar esse entretenimento para cada vez mais temporadas maiores. Porque tá passando tão rapidinho. O episódio começa fazendo aquela recapitulação de como foi o episódio anterior e a gente já tem a Natália comentando, falando como que foi ter vencido, que ela venceu por causa da criatividade. A Luna, ela foi uma boa concorrente, mas nesse momento faltou um pouquinho de criatividade e os acabamentos da maquiagem que a Natália fez na Lidiane ficou muito melhor do que o que foi feito no El. Então a criatividade e os acabamentos contaram muito para essa reta final, né? Que agora é o momento onde só tem gente boa, então você tem que dar o melhor de si e fazer o melhor possível. Como só tinha poucos participantes, estava tendo uma conversa bem intimista entre Lidiane, Paloma e Well, onde Lidiane revela que ela tem uma filha, que como foi complicado e difícil, mas ao mesmo tempo gratificante ter uma filha nova, que a Clara é uma amiga para ela, sua melhor amiga. E as duas acabaram crescendo juntos, né? Por Lidiane já ter sido mãe jovem. E Paloma também conta dela que ela saiu de casa muito cedo junto com a irmã, então ela ajuda a criar a irmã até hoje, fazendo um papel de mãe também, igual a Lidiane, né? Que as duas têm responsabilidades, estão aí tentando criar outra pessoa. E isso demanda muito da pessoa, ainda mais de uma pessoa que está tentando se construir ao mesmo tempo. Você se criando e criar uma outra pessoa é difícil. E o Well quebra a brincadeira aqui, né? Pra dar esse ar de descontração. Fala que a única pessoa que ele tá criando é ele mesmo. Não tem filho, não tem irmã pra criar. Mas foi um momento muito legal, muito gostoso, onde a gente começa a ver mais intimamente as pessoas. A gente quebra essa barreira e conhece a pessoa, não a pessoa que está atrás das câmeras. Depois desse papo gostoso, depois que a Natália entra, os meninos do Diva também entram no QG e falam que a prova de hoje é a mais aguardada, a Publi Secrets. Só que tem Publi Secrets com Motorola. Na prova de hoje, as participantes vão ter 45 minutos para treinar o roteiro e 2 minutos para realizar a prova, né, para fazer uma apresentação ao vivo na frente dos jurados. Por Paloma ter ganhado a prova anterior, ela vai poder escolher seu produto e o produto dos outros participantes. Esse é um sorteio por letra, né? Que cada produto vem numa caixa, cada caixa tem uma letra. E como é de praxe, é muito importante todo mundo estar prestando atenção no briefing, porque é muito importante o briefing. Aí a ordem é de apresentação de A a D e as escolhas foram: a Natália ficou com a letra A, que é um celular Moto G100. A Lidiane ficou com a caixa B, que é um espelho. A Paloma escolheu a caixa C para ela, né? Que é uma jarra de suco de abacaxi. E a letra D ficou com o El, que é a capa de bujão de crochê, né? Uma capa de bujão de gás. A jurada convidada para esse episódio é a Francine Elk, a menina que os divas vivem falando, tem joias, tem coleção, e ela vai estar lá para acompanhar e para dar dicas também. A Natália, ela foi a primeira a apresentar, né? Então ela tinha que falar do celular Motorola. Ela tinha que apresentar uma função que é a Already For. A câmera acompanha os movimentos, jogar no smartphone com experiência de console, e era proibido falar as palavras reflexo e imagem. Ela conseguiu expressar muito bem todas as funções, porque um celular, né, tem muitos itens para ser falado, para descrever.
Ela até tinha essa dificuldade de falar algumas palavrinhas em inglês, mas aproveitou para falar a palavra em inglês e dar uma traduzida nela, para ficar mais fácil mesmo para ela se comunicar. Ela conseguiu apresentar muito bem um aparelho, que deixou todo mundo interessado. Ela conseguiu usar muito bem o tempo dela e não teve medo, né? Que ela ficou bem animada de ser a primeira. Às vezes, ser o primeiro é a melhor posição, porque você já faz, já se livra do que tem que ser feito e já fica descansado. A única crítica que foi levantado é que ela poderia ter aberto a caixinha do celular, né, para mostrar pra gente sobre o celular, pra gente ver não só apenas a caixa, mas tirando isso, ela com certeza entregou uma é, publi perfeita. A Lidiane, ela tinha que falar do espelhinho laranja, né? Aquele espelhinho bem pobrezinho que todo mundo tem em casa, aquele simplesinho. E ela tinha que falar que o espelho é o melhor amigo da blogueira na hora da make, ajuda a enxergar a vida em outro ponto de vista e era proibido falar reflexo e imagem. A Lidiane é uma menina que ela usa muito humor nas suas falas e ela deixou uma publi tão gostosa, tão divertida, ela é muito criativa na hora de se comunicar. Ela até deu nome pro espelho, né, que é espelho de Ponyville. Foi aí que ela conseguiu essa criatividade, ela usou muito bem o tempo dela, ela fala só um pouquinho rápido, normal, né? É o jeitinho dela. Podia ter dado uma desaceleradinha? Podia, mas é o jeito da pessoa. Ela deixou as informações bem claras e deixou todo mundo interessado no produto. Isso que era o mais legal, que esse espelho todo mundo em casa, todo mundo já viu, é um item brasileiro, independente se você tem ou se você não tem, mas você sabe que esse espelho existe. E ela deixou esse espelho com muita vontade de todo mundo ter, né? Deixou um atrativo no espelho. A Lidiane, ela tinha que falar do espelhinho laranja, né? Aquele espelhinho bem pobrezinho que todo mundo tem em casa, aquele simplesinho. E ela tinha que falar que o espelho é o melhor amigo da blogueira na hora da make, ajuda a enxergar a vida em outro ponto de vista e era proibido falar reflexo e imagem. A Lidiane é uma menina que ela usa muito humor nas suas falas e ela deixou uma publi tão gostosa, tão divertida, ela é muito criativa na hora de se comunicar. Ela até deu nome pro espelho, né, que é espelho de Ponyville. Foi aí que ela conseguiu essa criatividade, ela usou muito bem o tempo dela, ela fala só um pouquinho rápido, normal, né? É o jeitinho dela. Podia ter dado uma desaceleradinha? Podia, mas é o jeito da pessoa. Ela deixou as informações bem claras e deixou todo mundo interessado no produto. Isso que era o mais legal, que esse espelho todo mundo em casa, todo mundo já viu, é um item brasileiro, independente se você tem ou se você não tem, mas você sabe que esse espelho existe. E ela deixou esse espelho com muita vontade de todo mundo ter, né? Deixou um atrativo no espelho. A Paloma, ela tinha que falar sobre uma jarra de suco de abacaxi. Ela tinha que dar a entender que é para manter a blogueira hidratada, não é só para suco de abacaxi, é para todos os sabores e é proibido falar bebida e tropical. Já no começo da prova, a Paloma começou ela com o pé errado, porque, né, o produto estava dentro de uma caixa e ela já não estava conseguindo abrir essa caixa. Essa situação, que foi rapidinha, mas isso acabou desestabilizando ela. Ela perdeu totalmente o rumo nesse momento e com isso ela acabou acelerando muito a publi dela. Ela entregou uma publi abaixo de 1 minuto, né, que era para você entregar pelo menos até 1 minuto. Ela entregou 55 segundos, o que é ruim para ela, que deixa ela automaticamente no flop. Mas a gente tem que entender que vamos colocar um pouquinho na posição dela, né? Vamos colocar 5 segundos no lugar dela. Acho que quando ela percebeu que a caixa não estava querendo abrir, estava tendo aquela dificuldade, ela já entrou em desespero, o que seria normal nessa situação. A gente ia ficar assim muito abalado, falando assim, meu Deus, tá dando tudo errado. E por isso que eu acho que ela deu aquela acelerada, porque ela não queria estourar o tempo também.
e isso só acabou atrapalhando ela, infelizmente. Lidiane acabou sendo a ganhadora dessa prova, uma prova que fazia muito sentido dela ter ganhado, né? Porque ela ama fazer publicidade, usa humor e é sobre isso, né, gente? Ela se preparou, conquistou e ganhou. A Natália foi a segunda finalista, né? Ela conseguiu entregar uma publi bem legal. A única diferença dela para Lidiane é que uma trabalha mais com humor e outra foi um pouquinho mais séria. Mas as duas foram incríveis. Paloma foi pro flop, né, por causa do tempo, e o El por ter cometido alguns erros. A prova do flop era esse que a gente todo mundo ama, o retorno do papel higiênico. Sim, ele voltou, aquele que é o mais temido de todas as edições do Corrida das Blogueiras, o papel higiênico. Cada blogueiro ia ter 15 minutos para criar um roteiro e até 2 minutos para apresentar. Você sabe o histórico do papel higiênico dentro desse programa. Desde a primeira temporada, todo mundo que pega o papel higiênico era eliminado. Então eles jogaram o papel higiênico pro flop para ver se a maldição do papel higiênico é quebrado e as pessoas conseguem entregar um bom papel higiênico. Porque tava na hora de alguém falar, mostrar qual é a nossa verdade, né? Orwell, ele tinha que falar sobre uma capa de bujão de gás, né? Ele tinha que falar que essa capa leva beleza e moda minimalista retrô para objetos de cozinha, proteger e enfeitar com classe botijão de gás e era proibido falar de antigo e moderno. O Well, ele começou muito bem a publi dele, né? Que ele deu a entender que aquele papel que estava lá era uma cartinha da marca, era todo um cuidado, era todo um recebido, conseguiu explicar bem esse começo. Mas ele acabou se perdendo no momento que ele tentou usar aquele papel como apoio para lembrar de coisas que ele tinha esquecido de falar. Quando ele parou e pegou o papel para ler, ele se perdeu ali. Ele não podia ter feito isso. Ele deveria ter falado: olha, recebi uma cartinha, a cartinha da marca, esse mimo que é bem legal, e tinha que descartar o papel. Às vezes, até mesmo sem ser blogueiro mesmo, nas nossas vidas pessoais, quando a gente faz um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, uma apresentação, talvez esse amuleto, né, essa muleta que a gente usa do papel, em vez de nos ajudar, acabam nos atrapalhando, porque a gente fica tão preso em tentar falar o que está escrito no papel que a gente perde a fluidez que a gente está tendo. Ele estava fluindo, ele estava conseguindo se comunicar muito bem, mas foi só pegar o papel que bateu o desespero e despencou, infelizmente. No momento de apresentar sobre a publi do papel higiênico, os participantes só não podem falar da função principal do papel, que é de higiene, né? Limpar o bumbum, limpar na hora de fazer xixi. Eles não podem falar sobre isso. O resto é liberado. A Paloma foi a primeira a se apresentar e ela foi incrível. Eu acho que esse foi o momento que a Paloma mais brilhou durante esse reality. Ela criou os papéis babadeiros, que é mais relacionando papel higiênico e cuidado de beleza de cabelos afros, né? Ela usou os papéis babadeiros para explicar como ela faz um baby hair, como ela protege os dreads dela, que deixou tão genial que deu muita vontade de comprar esses papéis babadeiros, porque se o cabelo da Paloma tá tão incrível, esse baby hair dela tá tão maravilhoso, é porque os papéis babadeiros funcionam. Então, a ideia dela ter usado isso, o papel higiênico, como um item de cuidados de proteção de um cabelo, foi sensacional. Foi divertido, foi incrível, foi informativo e ela usou da melhor forma possível o tempo dela. Aí chegou a vez do Well de falar sobre o papel higiênico. Ele acabou meio que não variando a função do papel. Ele só deu a entender que o papel dá para fazer DIY, fazer a máscara, porque o El ele tem um vídeo icônico de ir não tomar vacina, né, vestido de jacaré, e ele usou papel machê, né, para fazer essa máscara. E ele só ficou nesse meio um pouquinho mais seguro. E ele acabou, infelizmente, trocando algumas formas de falar e deu a entender que você vai ganhar esse papel de graça. O que não é sobre isso, é sobre fazer uma pessoa querer comprar. Ele
quase. Eu acho que ele se destabilizou nesse momento. Ele poderia ter entregado um material muito melhor, mas acabou ficando mais no do mesmo. Ele podia ter caprichado um pouquinho mais. Infelizmente, não era a noite dele. E aí, gente, quem vocês acham que deve ficar? Quem entregou a melhor publi de todos os 4 participantes? O papel higiênico, vocês acham que finalmente foi entregue uma publicidade de verdade? E a gente tem que torcer para descobrir quem são os 3 finalistas. 2 a gente já sabe, né? É a Lidiane e a Natália. Quem é o terceiro finalista? Conta pra mim o que vocês acham. Ai, gente, chegamos no final de mais um episódio. Eu amo estar aqui falando sobre corrida das blogueiras e eu amo o canal do Diva Depressão. Então vamos continuar acompanhando, vamos continuar dando esse gás para esses meninos que são maravilhosos para a internet. Gente, muito obrigado e beijinhos.